nosso presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Obrigada. Já estive lá na sua terra, lá em Porto Velho, em Ji-Paraná, capital, Porto Velho. Ji-Paraná é a sua cidade, e convivi lá com a sua família. E o Ji-Paraná tem muitos gaúchos, né? Como é uma terra que acolhe bem todos que ali chegam. Então, é uma cidade, é um estado também de futuro. Estive lá também com o senador Ivo Cassol, o senador Valdir Raupp, a cidade de Rolim de Moura, onde os dois foram prefeitos, de lá também os dois foram governadores, né? Quer dizer, a política de Rondônia é uma política que merece um exame, porque as pessoas todas que estão lá nessa posição ou vieram do Paraná, ou do Rio Grande, ou de Santa Catarina. Então, é uma terra muito acolhedora. E as castanhas do Pará, mas são de Rondônia também, né? São castanhas do Brasil. Senador Assir Gurgás, nossos colegas senadores, senadoras, especialmente os nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, é impressionante a audiência que tem a TV Senado, senador Assir Gurgás. E eu quero abrir a minha presença aqui na tribuna. Vossa Excelência usou uma expressão, e eu, como sou membro titular da comissão processante, agora a comissão processante, antes era comissão especial, a mesma que fez o trabalho da admissibilidade, Vossa Excelência usou uma expressão que talvez não tenha mais um efeito de retórica do que propriamente tentativa de desqualificar o trabalho da comissão. Vossa Excelência falou num teatro, aquilo ali pode ser um teatro. Então, eu reservo porque lhe conheço, sei que o senhor jamais emitiria um juízo, né, de crítica aos colegas. E quero também lhe dizer, eu também concordo com Vossa Excelência, que a ampla defesa é indispensável, indiscutível, sob pena de estarmos cometendo, digamos, uma violação àquilo que a democracia mais preza, que é exatamente essa ampla defesa. Ontem a sessão durou quase 12 horas. Ela começou às 10 e terminou às 20 horas. 10 da manhã, terminou às 20 da hora. E ficamos todos lá. Eu, inclusive, cancelei uns compromissos que eu teria hoje em Porto Alegre, de manhã, um café da manhã com o Vieira da Cunha, do seu partido, que está postulando a candidatura a prefeito da nossa capital. Eu tinha também um compromisso na Unimed, um fórum político muito importante para discutir as questões políticas e éticas do país, a crise, mais reuniões e, inclusive, uma viagem a Genebra para participar da reunião da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Eu voltaria terça-feira. Cancelei tudo porque a segunda-feira, às 4 horas, nós teremos uma nova comissão. Então, não seria adequado, no exercício do mandato, que, diante dessa gravidade, da seriedade, da relevância que é esse processo, nenhum membro pode estar ausente nesta hora, titulares ou mesmo suplentes. Então, essa foi a decisão que eu tomei ontem. A minha mala estava dentro do avião já, porque imaginei que às 20 horas, quase 9 da noite, 21 horas, eu poderia estar viajando, não consegui, então tive que mandar buscar a mala que já estava embarcada. Eu recebi, eu vou lhe dizer, o meu gabinete recebeu vários telefonemas, vários. Eu recebi nas minhas redes sociais, no Twitter, no Facebook, em todos os veículos da rede social, cobrando, e um telefonema, eu mesma atendi telefonemas de pessoas de São Paulo, do Mato Grosso, e as pessoas, sabe o que indagavam, senador? Mas será que o presidente Raimundo Lira vai permitir que continue o advogado da denunciada, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, comande os trabalhos da comissão processante? Essa foi a pergunta, porque esta foi a percepção de quem estava acompanhando os trabalhos da comissão processante do impeachment. Ficou visível que não houve em nenhum momento, e se alguém pensar o contrário, cometerá aí sim uma injustiça, em nenhum momento da prolongada sessão de quase 12 horas, em nenhum momento faltou aos defensores da presidente afastada qualquer agressão à ampla defesa.
ao ponto de o próprio advogado ter, antes que o presidente da comissão processante se manifestasse, que é assim o rito, mesmo num júri, eu imagino que o presidente de um júri, um juiz togado, não vai permitir que os advogados de acusação e defesa, antes que ele autorize, falem, como aconteceu ontem, em todos os momentos. E eu considerei até, em uma determinada circunstância, eu pedi que o advogado esperasse que o presidente, Raimundo Lira, com uma paciência oriental, uma paciência extraordinária, uma forma, eu diria assim, mais do que cavalheira, uma forma de dizer, eu estou fazendo assim para que não haja nenhuma cobrança e ninguém imagine que eu esteja tolhendo o direito à ampla defesa. Então, quem assistiu, porque a reação das pessoas que ligavam era para dizer, mas o advogado está mandando mais na comissão do que o presidente da comissão, um senador. Esse é um julgamento político, é um tribunal político. Temos sim, senador, o senhor tem toda a razão, temos que avaliar toda a documentação. Mas também há limites. Não é possível que 80 requerimentos queiram ser, como pretendeu a defesa, um a um votado. Aí não precisa ser muito inteligente para entender que este é digamos, uma forma, uma manobra para procrastinar um processo. O que foi visto pela sociedade brasileira ontem foi exatamente esse objetivo, de empurrar o processo. O senador Lindbergh Farias, junto com a senadora Fátima Bezerra, senadora Gleice Hoffmann e a senadora Vanessa Graziotin, senador José Pimentel, tem que ser justa, fazem o seu papel. Eu vou lhe dizer, eu respeito profundamente, senador, pela, digamos assim, pela fibra, pela coragem por fazer. Agora, estamos do outro lado. E eu respeito também. Agora, o bom é que as pessoas, transmissão ao vivo, permite a avaliação externa das pessoas que estão acompanhando, algumas nervosas. Como eu disse há pouco, muitas ligaram, mas o advogado está mandando na comissão. Está usurpando o poder do próprio presidente Raimundo Lira. Então, a sociedade que estava acompanhando... Vossa Excelência me consegue uma parte depois? Claro, com muito prazer. Ficou isso, assim, muito claro. Então, nós não podemos, claro, em nenhum momento, exatamente esse prazo de quase 12 horas, para quê? Para aprovar alguns requerimentos, aprovar o relatório proposto pelo relator. Eu fiz vários requerimentos que foram rejeitados. Vários senadores fizeram requerimentos, foram rejeitados pelo relator. Mas foi uma forma de fazer o encaminhamento desse processo de uma maneira prática, respeitando o amplo direito de defesa da denunciada. Com muito prazer, concedo a parte do senador Lindbergh Farias. Não, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência sabe do respeito que tenho pela senhora. É mútuo. Temos posições diferentes, mas temos que saber nos respeitar, claro, fazer o debate público. No caso da participação do advogado, nós estamos no julgamento de um crime de responsabilidade. Nós estamos utilizando o Código de Processo Penal de forma subsidiária nesse processo. É direito da defesa falar em cada um assunto, em cada requerimento, em cada um ponto. Então, os senhores que ficaram, na minha avaliação, um pouco nervosos com a participação do advogado, que tem que ser assim. Isso aqui, volto a dizer, é um julgamento. Nós, nesse momento, somos juízes também. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é o seguinte, tentaram atropelar. Olha, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão. O rito é o rito que foi feito com Fernando Collor em 92. Vossa Excelência ontem falou, disse que na primeira fase do Collor, julgamento do Collor, só teve 48 horas. É verdade. Porque não havia aqui, sabe o quê? Nenhum senador que defendesse o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Houve uma unanimidade no Senado Federal. Mas naquela segunda etapa que a gente está, os senhores estão querendo encurtar 20 dias, a menos do que o rito do Collor. Sabe o motivo disso? É a insegurança desse presidente interino Michel Temer.
porque é muita crise nesse governo dele. Em 2 semanas caíram 2 ministros, ontem o Supremo afastou o presidente da EBC, e vai ter muito mais problema. Ele está com medo, aí está querendo antecipar, atropelar. Tem um ponto aqui que é central. Nós, na argumentação da defesa, a tese do desvio de finalidade, do desvio de poder, é uma tese central. Senadora Ana Amélia, eu estou convencido aqui, ó, teve um bocado de senador aqui que votou, querendo parar a investigação, achando que tirar a Dilma era a saída. O diálogo do Romero Jucá, isso fica expresso. E nós saímos, deixa eu só falar uma última coisa aqui. A senhora sabe que é direito da minoria até a obstrução. É um direito nosso. E nós queremos, sim, usar o regimento para ganhar tempo na defesa da presidenta Dilma. É uma batalha legítima. Não tratem isso como chincana. É uma batalha legítima. Os senhores, tem alguns que querem acelerar, e nós queremos que a presidenta tenha todo o prazo de defesa. Até porque eu estou convencido. Se a gente trabalhar com os 180 dias aí, a Dilma volta. Porque esse tema não tem condições. É muito problema no governo. E o que houve ontem, para finalizar, foi o seguinte: nos atropelaram. Porque requerimento tem que ser discutido um a um. Você votar em Globo, você pode votar em Globo projetos, emendas, mas o requerimento não. De forma, Ana Amélia, que eu faço essa parte, eu quero que as pessoas em casa às vezes entendam que a gente às vezes está ali e às vezes o ânimo fica mais... É muito duro para a gente também claro. Viver um processo como esse. Eu vejo uma presidenta Dilma que é uma mulher honesta, honrada, sendo afastada dessa forma. É duro para a gente. Então, tem momentos de tensionamento. Mas eu quero aqui acabar falando do meu respeito pela atuação de Vossa Excelência em posições diferentes, várias questões, mas eu respeito muito a forma como a senhora se posiciona aqui dentro. E eu quero que entendam o nosso papel também nesse momento, entendeu, senadora Ana Amélia? De resistência. Por isso que eu agradeço a parte a Vossa Excelência. Não, eu até quando o dia que votamos a admissibilidade, eu fui a primeira oradora a falar. Dos 70 senadores inscritos, nós somos 81, praticamente todos se manifestaram. E naquela manhã, por volta de 11 horas, no meu discurso, uma das coisas que eu fiz foi exatamente reconhecer e destacar o empenho da defesa. Então, quando Vossa Excelência diz o advogado, não. Dilma tinha ontem 6 advogados, com a mesma garra e com o mesmo preparo para defender as posições. O Eduardo Cardoso era apenas o advogado oficial, mas ali estavam sentados 6 advogados muito aguerridos, parecia com formação de que tinham participado de todos os júris mais importantes do Brasil. Isso foi aqui também na comissão, lá na nossa comissão especial e agora na comissão processante. Agora é uma comissão processante. Então, não há dúvida, senador, que é isso. E eu até entendo. Eu disse aqui, cancelei todos os meus programas para ficar concentrada nisso. Nós temos que ter zelo por isso. A presença lá, o cuidado e tal. Vossas Excelências, lá na comissão, insistiram muito na delação premiada do Sérgio Machado. Muito. Em função do que foi citado por ele, envolvendo o senador Romero Jucá, que foi um dos que caíram. Mas a gente também tem que ter lembrança. O presidente Dilma, em 2011, demitiu 7 ministros. 7 ministros. No ano 2011. E todos pelo mesmo motivo. O que ela chamava de mal feitos e faxina. Fez bem? Fez muito bem. Como fez bem? Michel Temer. Infelizmente, hoje, se você ler o noticiário, não é a mídia golpista, não existe mídia golpista. A mídia retrata o que está acontecendo. E agora até tem gente que está gostando da Veja, porque a Veja também está atacando o Michel Temer, então o governo e os problemas que tem. Tem gravíssimos problemas. Problema de comunicação, problema de bater cabeça e tal, mas ele tem 21 dias, 22 dias de administração. Então, eu penso que... Agora, a insistência ontem da defesa da presidente Dilma de trazer Sérgio Machado, pode trazer. Só que hoje eu ouvi um comentarista dizer o seguinte: o Anastasia fez um favor ao PT, porque a delação completa de Sérgio Machado pode confirmar o que foi publicado hoje, no que foi autorizado pelo ministro Euri Zavascki, na delação de Nestor Cerveró, em que ali está dito por Nestor Cerveró, que Dilma, quando presidente do Conselho da Petrobras,
evidente, você vai dizer, não, mas não tem em jogo isso. Não, é o tempo. Posso dizer, Jucá não estava, nesse tempo, envolvido nesse processo. Nestor Cerveró diz que Dilma sabia de tudo dos efeitos que era a operação da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, o valor que era. E Cerveró, nesta operação, levou de propina da Petrobras 1,5 bilhão de dólares. Vai devolver, Cerveró agora, 17, 18 milhões de reais. 80% fica para a Petrobras e 20% desse total para a União. Se ele está devolvendo isso, a gente imagina assim, falar em bilhões, em milhões, aqui assim é uma coisa, destruíram aquele patrimônio brasileiro que chama Petrobras. Isso não é pouca coisa. Essa delação do Cerveró vem apenas agravar e completar este teatro de horrores de uma corrupção que parece não ter fim, senador. Que fala do filho do Fernando Henrique também. Todo, isso. E mandaram também o ministro Gilmar Mendes, senador Lindbergh, o ministro Gilmar Mendes confirmou a investigação sobre Aécio Neves, sobre Furnas. Não dá para ter tolerância com ninguém, senador, com ninguém, seja do meu partido, de quem quer que seja. A régua moral da gente tem que ser igual para todos. Filho de Fernando Henrique tem que dar explicações, tem que ser investigado, se há suspeita sobre ele, ele não é e não está acima da lei, nem a presidente, nem o vice, nem o senador, nem o presidente do Senado, nem da Câmara. Eu tenho repetido isso, ninguém está acima da lei. Tem que ser investigado, porque aí o Brasil vai entender, o Brasil mudou, o Brasil melhorou. Passar o Brasil a limpo. Por isso que eu também penso que nós não podemos temer aqui no Congresso da tal delação premiada. Tem gente, muita gente, falando da delação premiada, que tem que mudar, que é muito duro, que é um instrumento de muita pressão, que tem que mudar. Não pode ser isso. Porque a pessoa acaba dizendo e tal, está sobre... A delação não é nenhuma camisa de força, não é nenhum pau de arara que a pessoa faz delação torturada. Não é. Pessoa, para fazer delação, claro que ela está presa. A delação é para ela sair da cadeia. O preço é contar o que sabe. O preço é facilitar a investigação e entregar provas sobre os delitos denunciados. Ponto. É isto. Simplesmente isso. Facilitador da justiça. E o que a sociedade quer? É exatamente isso. A rapidez nos processos. Não fosse a delação premiada, nós não estaríamos sabendo de todos os podres que estão por baixo do tapete no nosso país. E eu vou ler aqui um trecho de um artigo do Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, publicado pelo jornal Estado de São Paulo, no dia 31 de maio, sobre o tema delação premiada. A Itália introduziu esse sistema, isso está na lei, até tenho que reconhecer, foi a presidente Dilma que aprovou a lei, promulgou, sancionou a lei da delação premiada. Então, isso é um reconhecimento, claro, e talvez o governo não tenha se dado conta do que poderia acontecer, mas é um instrumento legal e é um instrumento adequado, especialmente nesse momento grave que o Brasil está vivendo. O que escreveu o juiz Sérgio Moro, da famosa República de Curitiba. E, ao ler esse texto, eu queria homenagear também o Poder Judiciário, na figura do ministro Teori Zavascki, o Ministério Público com o Rodrigo Janot, a Polícia Federal com o Leandro Daiello ou o seu sucessor na Polícia Federal. Abre aspas. A colaboração premiada deve ser vista por essas duas perspectivas. De um lado, é um importante meio de investigação. De outro, um meio de defesa para criminosos contra os quais a Justiça reuniu provas categóricas. Portanto, também assegura ao delator garantias. Preocupa a proposição de projetos de lei que, sem reflexão, buscam proibir que criminosos presos, cautelar ou definitivamente, possam confessar seus crimes e colaborar com a justiça. A experiência histórica não recomenda essa vedação, salvo em benefício de organizações criminosas. Não há dúvida de que o êxito da justiça contra elas depende, em muitos casos, da traição entre criminosos, do rompimento da reprovável regra do silêncio, como era na máfia. Além disso,
na máfia é um parente meu. Além disso, parece muito difícil justificar a consistência de vedação da espécie com a garantia da ampla defesa prevista na nossa Constituição e que constitui uma conquista em qualquer Estado de direito. Solto pode confessar e colaborar. Preso, quando a necessidade do direito de defesa é ainda maior, não. Nada mais estranho. Acima de tudo, proposições da espécie parecem fundadas em estereótipos equivocados quando ao que ocorre na prática, pois muitos criminosos, mesmo em liberdade, decidem, como melhor estratégia de defesa, colaborar, não havendo relação necessária entre prisão e colaboração. Então, o que Sérgio Machado fez, o que Nestor Cerveró fez, o que Marcelo Odebrecht deverá fazer também, são uma prova muito clara de que delação premiada deve permanecer como um instrumento adequado na investigação para acabarmos de vez com a impunidade. E é ela a grande chaga que faz aumentar a corrupção, a violência de qualquer natureza, inclusive aquele estupro coletivo no Rio de Janeiro. E hoje de manhã, 2 menores, um de 10 e um de 11 anos, em São Paulo, roubaram um carro, foram para um assalto, armados, o de 10 anos armado com um revólver calibre 38. Lamentavelmente, uma tragédia. Esse menino de 10 anos sabia o que estava fazendo, o de 11 também. De uma família desestruturada, parece que o pai já preso também, drogas e uma pessoa com passagem pela polícia. Então, é triste, é lamentável, mas a impunidade está na raiz de todos esses problemas. Então, eu penso que, nesse momento, essas delações são uma forma muito objetiva e clara, está sendo usada com muita responsabilidade pelas autoridades e fortalecem as instituições, seja do Ministério Público, o Poder Judiciário, a própria Polícia Federal, estão trabalhando exemplarmente. Nós não podemos, de maneira alguma, fragilizar essas instituições que estão honrando as tradições de qualidade de um Poder Judiciário extremamente qualificado. O Supremo Tribunal Federal tem dado essas provas e, brevemente, teremos uma mulher comandando o Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e certamente também teremos motivos de orgulho para ver comandados. Então, eu agradeço, senador, agradeço especialmente o senador Lindbergh Farias pelo aparte que me deu e me honrou na manhã de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado.